Boas, malta. Sejam então muito bem-vindos aqui à nossa quarta época no save do Benfica, rumo à Champions League, malta. Se vocês quiserem ver este save mais detalhadamente, estamos live todos os dias ou quase todos os dias na Twitch. Entre as 9 e as 10 é quando começamos e acabamos sempre lá por volta da meia-noite, 1 da manhã. Portanto, se vocês quiserem passar por lá, deem lá um pulinho, deixem o seu follow. Estamos a tentar chegar aos 500 seguidores antes do final do ano. É complicado, estamos com 368 à altura da gravação. Mas convosco nada é impossível. O ambiente lá no chat é incrível. As pessoas são todas simpáticas. Vocês vão ser muito bem recebidos. Podem se divertir por lá connosco. Então vamos aqui passar já às transferências. Vamos começar pelas contratações que fizemos esta época. Esta época aqui nós lucramos mais com saídas do que propriamente com entradas. Nós contratámos a custo zero Pablo Torre do Barcelona, que é um bom jogador que ainda tem margem de progressão, 24 aninhos, vale 22 milhões. Fez até uma boa época para quem jogou a maior parte dos jogos a sair do banco, 27 jogos, 5 gols e 4 assistências na liga. Portanto, a não fazer propriamente um mau trabalho. Contratámos também custo zero Rubén Neves ao Al Hilal. Ele que, apesar de já ter 30 anos, ainda é avaliado em pelo menos 42 milhões. Tem ainda uma excelente ficha, ofereceu bastante à nossa equipa este ano. Também, apesar de ser a maior parte dos jogos no banco, que este ano decidimos dar uma chance mais a Florentino, desenvolver mais o Florentino. E aqui o Rubén Neves a ser mais como uma alternativa e um suplente para o Florentino Luís. Contratámos também custo zero Briel Embalou do Mónaco, que apesar também dos seus 30 anos também ainda tem uma fichazinha engraçada. Também fez aqui uma boa quantidade de jogos, também aqui a ser suplente do Marcos Leonardo. Em para a Liga em 17 jogos fez 9 golos e 2 assistências, uma média de 7.14. Aqui overall podemos ver que apenas jogou 3 jogos a titular, o resto fez 29 a sair do banco em todas as competições. Fez 12 golos no total e 2 assistências. A vir de empréstimo este ano tivemos aqui dois jogadores, ok, tivemos Ioannidis, aqui do Bondança Marselha, 27 aninhos, com uma boa ficha, uma ficha até agradável, à semelhança de Embalou, fez 17 jogos para a Liga e também apenas 9 golos, mas ele que jogou mais nas outras competições do que Embalou, que é ao todo fazer 22 jogos, 21 golos e uma assistência, peço desculpa. Portanto, teve aqui uma época bastante sólida, teve uma média de 7.32 em todas as competições. Portanto, acaba por ser aqui uma excelente contratação. E o Ioannidis já tem uma opção de compra que eu não vou acionar de 32 milhões, salvo erro. Vamos confirmar. Exato, 32 milhões. Mas não vamos acionar essa opção de compra porque eu acho que não vale assim esse dinheiro. Chegar também de empréstimo, mas apenas a meio da época. A meio da época, em janeiro, tivemos Alexander Baidiouk, Spencer lesionados, ou seja, ficámos sem uma opção para a lateral direita, ficaram ambos lesionados um mês. Então fomos buscar Konrad Laimer, que é um jogador bastante versátil, como podem ver, 30 aninhos. Fomos buscá-lo ao Bayern de Munique, tem até uma fichazinha engraçada, talvez não para lateral, mas foi o que acabamos por usar no início, quando o Bay e o Spencer estavam lesionados. Depois acabou por ser suplente ali para o meio campo. Konrad Laimer então a fazer apenas 5 jogos esta época, ter uma assistência aqui, 5 jogos não, 7 jogos, peço desculpa, 5 deles como titular, assim sim, fez apenas 7 jogos, teve uma assistência e uma média de 7.28, não foi propriamente um mau negócio, até porque Konrad Laimer estava em final de contrato e então nós acabámos então por abordar o Konrad Laimer e ele vai-se mesmo juntar a nós para a próxima temporada também. Portanto, acaba por ser um reforço a custo zero para 2 temporadas. Já a gastar dinheiro, fomos buscar então Eman Cos por 5 milhões aqui ao Barcelona B. Um defesa central bastante engraçado, 1,93m, 15 de cabeceamento. Tem aqui uma força ok. Ele, como tem 20 aninhos, ele ainda vai desenvolver mais. Tem uma marcação, 13 marcação, 14 desarme, que isto pode subir bastante. Ainda esse trabalho está a 12, também está aqui em progressão, como podem ver, tem 15 posicionamento, é determinado. É um jogador aqui com margem de progressão. Ele jogou bem esta época até para os jogos que fez. Fez 13 jogos para a Liga, marcou um gol, inclusive tem uma média de 7.14. No total de jogos fez 18 em todas as competições, com uma média de 7.08. Fomos também buscar um New Gen, um jogador criado pelo próprio Football Manager ao Panathinaikos. Fomos buscar por 10 milhões de euros aqui na Liga a fazer 20 jogos, 7 gols e 6 assistências com uma média de 7.16. Aqui no overall de todas as competições, fazer 8 gols e 10 assistências com uma média de 7.29. Então a fazer uma época bastante boa este New Gen. Ele tem uma boa ficha já,
É bom sem bola, é bom ao primeiro toque, tem técnica, tem finalização, tem aptidão física, é resistente, pode melhorar na velocidade ainda. É um jogador apenas de 19 aninhos, portanto, acho que foi uma excelente contratação, acho que foi um excelente investimento aqui, Alexandre Genetunis. Fomos também, entretanto, buscar ao River Plate por 9 milhões Franco Mastantuono. Ele que, entretanto, já duplicou o seu valor. Não teve, assim, tantas oportunidades esta época. Eu contratei este jogador quando ainda jogávamos no 4-2-3-1 com médio ofensivo. Mas a tática, na minha opinião, já não estava a dar. E, como eu disse, acabámos por dar uma chance mais a Florentino Luís. E começámos a jogar num 4-3-3 defensivo. Então, bastante o ano ficou aqui por ficar um bocado de parte. Mas é um jogador bastante engraçado. Ele pode subir aqui ainda na velocidade, pode ganhar força ainda, tem apenas 19 aninhos, é um jogador imprevisível, é bom com bola, é bom sem bola. Epá, é um jogador, não vou dizer completo, mas que tem uma margem de progressão e aí parece-me ser um jogador bastante bom. Ele que esta época, acabou, como eu disse, acabou por não ter assim tantos jogos, fez apenas, está aqui, fez 17 jogos no total, um gol, 2 assistências, a maior parte deles a sair do banco. Portanto, é isso. Contratámos também aqui Estevão por quase 16 milhões. Aqui mais uma contratação para o futuro. Ele que é bom com os dois pés, é muito forte com o esquerdo, é razoável com o direito, mas isto também dá para trabalhar. É um jogador também imprevisível, gosta muito de fintar, tem boa finalização. Pronto, é mais um jogador, lá está, com margem de progressão, mais um investimento para o futuro. Ele que a maior parte dos jogos acaba mesmo por sair do banco. Fez 5 gols, 3 assistências em todas as competições, sendo que para a Liga fez 23 jogos, 2 gols e 2 assistências, com uma média de 6,88 em geral. Fomos também buscar, e por último lugar, isto aqui só em janeiro, fomos buscar Marc Bernal ao Barcelona B por 5 milhões e meio. Podíamos ter pago um bocadinho menos. Podíamos. Acabámos por não o usar assim tanto. Fomos buscar este rapaz aqui com o objetivo de talvez vender Rubén Neves na próxima época e termos um substituto também com margem de progressão para o Florentino Luís. Ele tem uma ficha aqui interessante nos mentais e nos físicos. Aqui os técnicos há coisas que podem melhorar, mas aqui os mentais e os físicos muito engraçados. Ele que acabou por apenas fazer 5 jogos esta época, não marcou nenhum gol, não marcou nenhuma assistência, teve uma média de 6,66 esta época. Ele também que só chegou a meio da época, chegou apenas em janeiro. Em relação a saídas, tivemos aqui algumas saídas assim de nomes sonantes também, nomes que ocupavam bastante espaço no nosso orçamento salarial. Saiu então Carreras por meio milhãozinho de euros, ele que nunca se esmerou muito assim na nossa equipa. Vendemos aqui ao Cádiz por meio milhão de euros. Mas aqui uma venda que também eu esperava muito mais do que aquilo que deu foi Ángel Correia. Apesar dos adeptos terem ficado um bocado chateados, ele não fez assim grande coisa pelo nosso clube. Então nós acabámos por decidir vender Ángel Correia aqui por 26 milhões e meio. Fomos vender também Christian Eriksen, apesar da boa época que ele fez a nosso serviço, 24 jogos, 10 gols aqui para a Liga, a sair do banco. Já tinha 35 aninhos, ocupava bastante espaço no nosso orçamento salarial, então decidimos então fazer qualquer dinheirinho, qualquer troquinhos com ele. Vendemos também Vandenberg por 24 milhões, que sim, exato, já chegou aos 24 milhões. Ele que, pelos vistos, na Lazio também não está a render. Se nós vendemos por 24 milhões, o valor dele está aqui entre 7 e 11 milhões. Acho que foi então um excelente negócio. Lucramos bastante. Um jogador que nunca atingiu as expectativas que eu tinha para ele. Achava que ia dar bastante mais. Emprestámos aqui este empréstimo, para mim é bastante importante. Nós fomos buscar este jogador ao Barcelona B a custo zero. Ele não estava a ter muito espaço, nossa equipa decidimos emprestá-lo a Santa Clara. Aquele que acabou por fazer até uma boa época. Fez 27 jogos, 3 golos para a Liga. Foi 3 vezes o melhor jogador em campo. Foi um jogador que, pronto, deu bastante que falar nas notícias. Inclusive perguntavam constantemente se o Santa Clara iria apresentar uma proposta por causa da boa época que estava a fazer. Aqui mais umas vendas que não fazem comissão. Aqui mais uns empréstimos. Estamos aqui também Tomás Araújo para ter mais minutos. Até que chegamos aqui à venda de Benjamin Rolaiser. Ele que já tinha atingido os 28 aninhos, nunca ganhou grande espaço na nossa equipa. Decidimos vendê-lo então ao Fulham.
Acho que foi uma boa venda, a vender por 13 milhões um jogador que não era titular, não é algo que me faça grande comissão, até porque fomos buscar jogadores com mais potencial para a mesma posição. Então acho que está tudo bem. Acho que fizemos uma boa vendazinha aqui pelo Rollizer. Vendemos também Pelistri, que fomos buscar a custo zero há uns aninhos atrás. Ele nunca teve espaço na nossa equipa, então fizemos aqui uns milhõezinhos com ele também. E depois, em janeiro, vendemos também Vitor Lindelof ao West Ham por 12 milhões e meio. O jogador já que tinha 32 anos, também ocupava uma percentagem considerável do nosso orçamento salarial e que nunca também atingiu os patamares que eu achei que poderia atingir. Contratámos-lo por 9 milhões, fizemos um lucrozinho daqui sim de 13 milhões e meio, portanto, de 3 milhões e meio, peço desculpa. Portanto, acho que até foi um bom negóciozinho até para a idade que ele tem. Vamos então começar a falar das competições que tivemos este ano, começando aqui pela Supertaça. Jogámos contra o Porto no início da época e vencemos o Porto por 1-0, então fomos campeões novamente da Supertaça. É a segunda vez que a nossa equipa conquista o título. Conquistámos a primeira vez no início da primeira época, agora conquistarmos novamente frente ao Porto, desta vez por 1-0. Vamos então ver aqui o gol de Martin Baturina. Aqui um jogo que foi bastante renhido, mas podemos dizer que o Porto até teve por cima ligeiramente, com 12, mais 3 remates do que nós, teve menos um remate à baliza, teve mais XG, teve mais 20% de posse de bola, também teve mais passos completos. Vamos então ver aqui o gol de Martin Baturina, que iria acabar por nos dar o primeiro troféu desta época. E o troféu é exatamente o que nos anda a faltar neste save. Aqui um cruzamento de Greenwood recuado para Martin Baturina mandar um petardo lá para dentro, um grande gol. E então conquistarmos aqui o primeiro troféu da época. Por falar em troféus conquistados neste save, como vocês sabem, nós apenas temos conquistado maioritariamente a Taça da Liga, conquistámos em todas as épocas, exceto nesta que nos falhou e falhou-nos por bastante. Nós calhámos num grupo com Boa Vista e Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, que na minha opinião dos 4 grupos era o grupo mais complicado também. Nós aqui infelizmente a perdermos 2-1 para o Boa Vista e a cairmos na fase de grupos, e o Porto acabaria eventualmente por ser o campeão na final também contra o Boa Vista. Portanto, o Boa Vista a passar aqui nas meias finais, calhou contra o Penafiel, a passar pelo Penafiel da segunda Liga e a cair então apenas frente ao Porto na final. Algum troféu que não nos escapou nunca até agora neste save, escapou agora na quarta temporada. Começando a falar então da Taça de Portugal, nós entramos na terceira eliminatória aqui frente ao AVS, que o jogo foi jogado no estádio Dom Afonso Henriques. Vencemos por 4-0 com um hat-trick de Ioannidis e um gol de Franco Mastantuono. Seguimos então em frente na Taça de Portugal, que na quarta eliminatória, logo na segunda eliminatória que nós acabaríamos por jogar contra o Sporting Clube de Braga, num jogo que fomos completamente esmagados. O Braga teve 20 remates contra 8 nossos, 10 remates à baliza contra 4 nossos, e mesmo assim nós conseguimos vencer numa reviravolta aos 90 mais 3. Vamos ver aqui os golos. 2 golos de Fotis Ioannidis, conseguimos a reviravolta aos 90 mais 3, ganhamos 2-1. A sorte faz parte do jogo, tivemos a sorte do nosso lado. O Braga também pecou um bocado na finalização, aqui a chegar com um bom cabeceamento de Nhakate ao gol. Nós conseguiríamos empatar o jogo aos 67 minutos no Tunis, a cruzar para Ioannidis, os dois gregos da nossa equipa, a fazer uma grande combinação os dois. Aqui Rubem Neves a meter em Pablo Torre e Ioannidis desmarcou-se aos 90 mais 3, meteu mesmo a nossa equipa na próxima fase da Taça de Portugal. Na Taça de Portugal, então, na próxima fase, iríamos apanhar o Tondela, que está na primeira divisão, com mais um hat-trick de Ioannidis, ou seja, Ioannidis aqui marca bastantes golos na Taça de Portugal, marcou um hat-trick contra o Tondela e um gol da Aidar, vitória por 4-0, uma vitória algo tranquila. E nos quartos de final acabaríamos também por apanhar o Viseu, que também é da primeira divisão, e venceríamos também por 4-0 no estádio do Fontelo. Mais 2 golos de Ioannidis, um de Sheldrup e outro de Nutunis. E a surpresa da meia-final foi o Amora. O Amora que está na Liga 3 aqui no nosso save. Na vida real foi despromovido ao Campeonato de Portugal. A chegar aqui à meia-final da Taça de Portugal. Nós fomos então com uma equipa bastante alternativa. Aproveitámos para gerir bastante o cansaço. Nós dois vencemos por 3-0 a primeira mão. E a segunda mão, que também foi jogada no Estádio da Luz,
vencemos então por 3-1 com uma equipa ainda mais alternativa. Chamamos aqui jogadores do Sub-23 e dos do Sub-19 e da equipa B. Iríamos então acabar por apanhar o Sporting na final. Jogo esse que acabaria por ficar 0-0. Um jogo também equilibrado, mas podemos dizer que o Sporting foi algo superior. Teve mais 5 remates do que nós à baliza. À baliza não, mais 5 remates do que nós, assim é que é. À baliza tivemos ambos 6, mas o Sporting teve um XG de 2,42, enquanto nós só tivemos 0,93. Nós que acabaríamos então por ganhar 7-6 nos penaltis. Vamos então rever esse momento. Nenhuma equipa falhou nos penaltis, nenhuma equipa atirou para fora, foram todos impecáveis na finalização. Apenas então no último remate mesmo, já nem me lembro quem é que bateu o penalti, vamos descobrir daqui a bocado, mas sei que Trubin conseguiu defender a bola e então atirar a nossa equipa à conquista da Taça de Portugal. Um troféu que já nos escapou por uma vez, que já chegámos à final de uma vez, a época passada com o Porto, desta vez não fugiu. Conseguimos então a conquista. É nos penaltis. Penaltis também se aplica um bocado a sorte, mas pronto, a sorte faz parte do jogo. E a sorte pendeu então para esse lado. Foi Samuel Justo que falhou, Trubin defendeu e então fomos campeões da Taça de Portugal. Maltinha, em relação ao campeonato, fomos finalmente na quarta temporada, fomos campeões com 29 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 99 golos marcados, ficámos a 1 gol do 100. Fomos campeões 8 pontos à frente de Sporting e de Porto, que ficaram em segundo e terceiro. Nesta época aqui já vamos ter duas equipas a ir à Liga dos Campeões diretamente, por causa do coeficiente, conseguimos subir de 7º lugar para 6º, então vamos ter duas entradas diretas na Liga dos Campeões, vai ser Benfica e Sporting esta época. Boa Vista aqui em 5º lugar, uma surpresa no campeonato. Boa Vista que já tinha ido à Liga Europa logo na primeira temporada, conseguiu a qualificação para a Liga Europa, aqui conseguir a qualificação também para a Conference League. Boa Vista que está bastante bem neste save, o que é algo surpreendente para mim. Fizemos uma excelente campanha, não há assim nada a relatar. Nós aqui para o final, se calhar escorregámos um bocado mais, tivemos aqui uma escorregadela contra o Vitória Sport Clube, que tivemos um expulso logo aos 20 minutos. Tivemos aqui uma escorregadela contra o Porto por 1-0, numa equipa que num jogo que eu alterei. Eu alternei um bocado a equipa, porque a seguir íamos ter a Liga dos Campeões e eu queria atacar. Perdemos 2-1 com o Braga, noutro jogo já com uma equipa alternativa, que já tínhamos o título assegurado, então eu dei minutos a quem não jogou assim tanto. Esta época, nós então finalmente na quarta temporada a conseguirmos o título da primeira divisão e logo com 8 pontos de avanço. Foi uma campanha brutal, 77 golos de diferença. Mas vamos então avançar para aquilo que na minha perspectiva foi a maior surpresa desta temporada. Malta, nós chegámos à final da Liga dos Campeões, fomos vice-campeões, ficámos em segundo. Portanto, nós aqui a não conseguir quebrar a maldição de Bela Gutmann, perdemos então para o PSG 3-0, num jogo que fomos esmagados aqui, 17 remates contra 5. 8 remates à baliza contra apenas 1 da nossa parte. Vamos ver aqui os golos. Um jogo que até nós tivemos 2 golos anulados. Para quem viu o jogo na stream, tivemos 2 golos anulados. Foi bem anulado, não podemos queixar. Estavam fora de jogo Greenwood e Marcos Leonardo. Mas pronto. Permitiram-nos sonhar a marcar 2 golos anulados. Nós ganhámos aquela expectativa. Ok, se calhar conseguimos marcar um gol que conte mesmo. Mas não conseguimos e acabamos mesmo por cair frente ao PSG por 3-0. Como podem ver aqui na barra dos acontecimentos, tivemos aqui um gol anulado de Ioannidis, um gol de invalidade logo aos 3 minutos e outro aos 30 de Greenwood. Portanto, foi uma excelente campanha da nossa parte, apesar de não termos conquistado. Acho que ninguém estaria à espera, especialmente aquelas épocas que a gente tem estado a fazer apenas a conquistar taças da Liga. Acho que ninguém estaria eventualmente à espera de um desfecho destes. Nós na fase da Liga acabaríamos por ficar em oitavo, apenas 1 ponto à frente de Leipzig, que ficou em nono. Conseguimos assim a qualificação direta para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Nós que ganhámos ao Villarreal por 4-3, ao Valência por 2-1, à Roma por 1-0, ao AEK de Antenas por 5-2. E aqui, se calhar, os dois jogos mais surpreendentes, vencemos o Dortmund por 2-1 numa reviravolta e o Real Madrid por 4-2. Goleámos aqui o Real Madrid no Estádio da Luz. Perdemos 2 jogos
Perdemos com o Rangers 2-0, uma derrota algo surpreendente, e perdemos por 4-3 contra o Milan. Nós nos oitavos de final acabaríamos por calhar contra o Valência mais uma vez, ganharíamos 5-4 no agregado e seguiríamos em frente para os quartos de final. Quartos de final que iríamos apanhar o Arsenal, um confronto difícil, mas que no conjunto das duas mãos ganhámos 4-1 no agregado, perdemos a primeira mão 1-0 e vencemos a segunda por 4-0. E seguiríamos então em frente para as meias finais que íamos apanhar o Inter, que vencemos por 6-3, malta. Nós ganhamos 5-2 na primeira mão em Itália e depois na Luz empatamos um igual. Vencemos então o Milan por 6-3, acabaremos por apanhar o PSG na final, que foi o desfecho que eu já vos mostrei. Portanto, estou bastante satisfeito, bastante mesmo satisfeito aqui com o vice-campeonato. Está bem que não se pode ganhar, não é uma conquista, mas na minha opinião é uma conquista moral. É sinal que finalmente tivemos uma época de sucesso desportivo bastante elevado, coisa que tem dado a falhar nas outras temporadas deste save. E é sinal que é possível, não é impossível ganharmos a Liga dos Campeões com o Benfica. Portanto, vamos trabalhar para a próxima época, voltar a tentar repetir o feito e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, malta. Malta, então foi isto aqui, foi este o resumo da quarta temporada ao serviço do nosso glorioso. Maltinha, passem pelo meu canal da Twitch, o link vai estar na descrição. Vamos começar agora, hoje, no dia da gravação, vamos começar a quinta temporada. Vai ser finalmente a primeira temporada, sem ser a primeira, pronto, que já era default, nós com a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Vai ser a primeira temporada do save em que nós jogamos, que vamos diretamente para a Liga dos Campeões. Tivemos sempre que passar pelo playoff. Eu que não referi, mas nos playoffs tivemos que passar por Mónaco e Besiktas. Portanto, uma equipa que passa dos playoffs e ainda consegue chegar à final da Liga dos Campeões é simplesmente incrível. Estou muito orgulhoso da prestação da nossa equipa e para o próximo ano queremos mais. Queremos ao menos, se não conseguirmos as competições europeias, vamos tentar conquistar tudo em Portugal. Nesta época falta-nos a Taça da Liga. Portanto, mas este ano já conseguimos fazer aqui a tríplice coroa e conquistámos 3 dos 4 troféus que haveria para conquistar em Portugal. Portanto, maltinha, passem pelo meu canal da Twitch, deixem lá o vosso follow, subscrevam aqui no canal do YouTube. Vai haver novidades bastante em breve, ok? Bastante mesmo em breve. Portanto, subscrevam para não perderem essa novidade. É isso, malta. Muito obrigado pela vossa companhia e por assistirem a este vídeo. Até à próxima, malta. Fui.